Vamos falar de julgamento e trajetória do Andy. Ele é acusado de tirar a vida da sua mulher e do amante dela. Ninguém soube quem foi realmente. Oi, gente, ainda mais antes de falar desse filme icônico, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Eu tenho que confessar pra vocês que eu nunca havia assistido, mas claro que eu já sabia de algum plot. Tudo começa com o protagonista Andy. Ele era um banqueiro que fazia muito sucesso, só que tudo muda quando acontece da sua mulher e do seu amante falecer, e ele disse que não se lembrava direito, que tinha bebido muito. Mesmo assim, ele foi julgado e lá, claro, tem essa legislação nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ia ser o Código de Processo Penal por ter tirado a vida de 2 pessoas, podendo pegar 30 anos para cada. Claro que é o tribunal do júri, que até a nossa Constituição fala sobre e protege. O povo vota para ver se a pessoa é culpada ou não. Isso é feito nesses momentos, então se furtou, corrupção, isso seria outra parte do Código de Processo Penal, só para dizer para vocês. E ali então, o que a gente vê é basicamente o final do julgamento, porque antes tinha testemunhas, depoimento, prova, para no final, até posto essa ordem no artigo 474 do Código de Processo Penal, réu, ele é sim interrogado ali. Ele não tem obrigação de falar a verdade, somente a verdade, como é o caso das testemunhas. Eles pedem que ele narre o que aconteceu. Senhor Dufresne, descreva a discussão que teve com sua esposa na noite em que foi assassinada. Quem está o questionando é justamente o promotor. Ele é contra o próprio Andy. O acusado pega e diz que acabou descobrindo sobre o amante, ficou muito bravo com ela. Eu a verei no inferno antes de vê-la em Reno, foram as palavras que o senhor usou. E quando a mulher saiu, resolveu seguir. Primeiro foi em vários bares, porque eu acho que possivelmente ela frequenta, e depois foi até a casa cara, e ela sim estava lá. Aparecem algumas imagens dele no carro e é direto falado ali. Tá, então por causa disso você foi lá e atirou. Não, ele falou que não fez isso. Então eles chegaram, foi até a casa dele e os matou. Não. Que, como eu comentei pra vocês no depoimento pra polícia, que no meio do caminho, a minha arma eu joguei lá no rio. Ponto final, não tem mais o que dizer. A acusação simplesmente fala, nossa, que conveniente, né? 4 balas pra cada um deles, de uma 38, e a gente não encontrar a sua arma. A polícia bragou aquele rio durante 3 dias e não achou nenhuma arma. E é claro que o réu fala, como eu sou inocente, isso pra mim também é ruim que vocês não tenham achado essa arma. E assim chega na hora deles fazerem a sua oratória. Gente, não pensem que ele fez isso porque estava em violenta emoção, por conta da traição. Sim, nesses casos, dá uma diminuída porque aconteceu algo que a vítima fez errado que provocou essa reação. Que eles queriam alegar que ele não fez isso, deu tempo dele recarregar e continuar atirando. E que essa situação dava tempo dele ter pensado, não ter agido. E por isso não caberia. Pecado. Mas seu crime foi tão terrível que merecessem a sentença de morte. Pensa que lá era 1940 e poucos, tá? Porque até o próprio juiz comentar, dados, exames, testemunhas, o depoimento colhido, dá pra ver o quanto esse cara é frio, o que ele fez, e vai pegar 2 prisões perpétuas. Eu condeno a 2 penas de prisão perpétua. Ele nunca confessou, nunca fez acordo, eu acho, com a promotoria e acabou pegando uma das piores coisas que tem. E é por isso que ele vai pro presídio, lá a gente conhece o Red, que pra mim é praticamente o líder dali, que é o que consegue tudo pra todo mundo, inclusive os carcereiros. Ele consegue cobrar uma taxa, é claro, que aí vai pra uma outra área, que é a execução penal, em que a gente decide se você, por exemplo, para uma fechada, ir pro semiaberto, depois o aberto, ou ao contrário, você está num semiaberto e vai pro fechado por conta de alguma coisa errada que você fez. E lá estava o Red, depois de acaba assim se aproximando do próprio Andy, consegue uma
picareta pra ele de pedra. O cara coleciona vários tipos e precisa dela. Um pôster da Rita, que é uma atriz super famosa ali da época. E assim vai ter toda aquela dinâmica no lugar de que são vários homens e acontecem coisas muito erradas lá dentro, como o fato do próprio protagonista abusado de algum jeito praticamente todo dia, tá? Até o ponto de que seu próprio agressor acabou também sofrendo uma dos policiais na cadeira de rodas e por isso não pôde mais fazer. Foi até transferido. E os policiais chegaram a esse extremo porque viraram, sim, amigos do próprio Andy. Estavam sendo ajudados na parte de impostos, de dinheiro, financiamento, já que, como eu falei, era um bancário muito famoso. Cobrava muito pouco, ao ponto dele ser funcionário do diretor, junto com o Brooke, que é um outro cara, que estava tudo seguindo. O pessoal gostava demais dele. Começou a tentar ver um jeito de achar testemunhas a favor dele, pessoas que possam sim o inocentar, porque estava lá praticamente há 10 anos e não conseguia fazer isso. Infelizmente, um cara que poderia ajudar ele não estava mais ali. Ele até conversou com o diretor para poder ter dados, coisas dele, informações, mas não recebeu nada em troca. Devastou ele de uma maneira que ele não conseguia mais viver ali, sabendo que não tinha solução, que era perpétuo e deu, que era isso, e que o próprio cara que cuidava da cadeia estava contra ele, sei lá, se queria que ele ficasse pelo trabalho, o que era. Ele vai ter que ficar menos na solitária. E quando voltou, decidiu que era hora de escapar. Esse plot eu já conhecia muito bem antes, eu não sei vocês. Que sim, aquele pôster que ele pegou da atriz, atrás tinha um túnel. Depois de 16 anos ali, ele conseguiu fazer um buraco enorme, passar por ali e entrar pela tubulação de esgoto. Coisas ruins lá dentro, mas ele conseguiu sim e fugiu bem de madrugada, com chuva, ninguém viu. E quando descobriram, já era tarde demais, porque ninguém conseguiu pegar ele. Assim foi contando que ele conseguiu. Conta de que a parede do presídio, ela não era muito firme. Na hora que ele foi riscar o seu nome com a picareta, porque vários que passaram antes também tinham feito, caiu um pedaço enorme no chão. Ali ele descobriu o tipo de pedra e que sim, era muito frágil. Foi desse jeito e com uma ferramenta muito pequena que ninguém ia imaginar. E além do mais, até o próprio Red finalmente conseguiu se livrar daquele lugar depois de 40 anos. Se encontrou sim com o Andy. E eu vou contar uma coisa pra vocês também. O protagonista, nesse meio que ele ajudava o povo a imposto de renda, fazia algumas coisas que sim eram fora da lei. Por isso foram presos os policiais, o diretor ia ser também, se ele não tivesse atirado contra si mesmo. Ele fez isso como uma vingança de anos e anos. E também pegou bastante dinheiro que a instituição tinha para poder sobreviver lá fora. Tinha projetos, fez tudo certo e ficou um final feliz para eles. É um filme, mas bem chocante. Tem pesadíssimas que eu comentei por alto. Então era o que eu tinha para contar sobre o Sonho de Liberdade. Se você assistiu, comenta aqui embaixo. E é isso. Muito, muito obrigada para quem chegou até aqui. Beijos.